Vamos aqui inicialmente ao texto de Atos, capítulo 28, na verdade, quero ler aqui o versículo 10. 9 e 10. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Muito bem, amados. É um texto que precisa de uma explicação. Claro, aqui o contexto desses dois versículos que nós lemos é o contexto de um naufrágio. Quando Shaul viajava para Roma, onde ele seria apresentado diante de César, ele, nesta viagem, ele sofreu um naufrágio, muito embora ele tenha avisado várias vezes o capitão do navio e o guarda que era responsável, o centurião, sobre os perigos daquela viagem, não foi atendido, e a gente não vai se deter muito aqui nessa primeira tentativa de Shaul de ajudar, mas ele não foi atendido. O fato é que não foi atendido, o naufrágio aconteceu, ele teve, inclusive, que ajudar as pessoas ali para que elas pudessem salvar as suas vidas, estimulou elas. Houve uma tempestade que veio sobre o navio ficou à deriva, as pessoas começaram a desanimar da própria vida. Shaul insistiu que eles se alimentassem, falou para eles que aquelas almas que estavam naquele navio tinham sido entregues nas mãos dele, de Shaul, e por fim essas pessoas, estimuladas pelas palavras de Shaul, conduzidas ali pela direção do Senhor, elas escaparam com vida e pararam numa ilha chamada Malta. Só que eles chegaram na ilha de Malta e eles não tinham absolutamente nada. As cargas tinham sido despejadas no mar, o navio se despedaçou, os que sabiam nadar conseguiram, no nado, chegar na praia, outros agarrados em partes do navio, em algumas madeiras, conseguiram também chegar, o que surpreendente, né? Num naufrágio desse, não haver mortes, já era algo realmente surpreendente. Contudo, quando Shaul falou que as vidas deles tinham sido entregues a ele, ele falou com propriedade e o Senhor garantiu as palavras de Shaul. E agora, eles estavam naquela ilha sem nada, sem nenhuma provisão. E pela misericórdia do Senhor, eles encontraram ali um povo acolhedor que os socorreu. Os moradores de Malta providenciaram ali para eles uma fogueira para se aquecerem. Acontece, inclusive, aquele episódio que uma serpente pica a mão de Shaul e alguns dali da ilha começam a esperar que ele morresse. Sabiam que aquela cobra era venenosa. E aí ficaram esperando ele morrer. Como ele não morreu, o pensamento deles a respeito de Shaul mudou. O pensamento inicial era de que ele tinha cometido um grande pecado, porque depois de ter escapado do naufrágio, a serpente veio e picou ele realmente tinha que morrer. Essa pessoa aí está condenada, né? Assim, escapa do naufrágio, vem a serpente e pica e vai morrer. Só que como ele não morreu, aí rapidamente o julgamento mudou, né? Aí já estavam querendo adorar Shaul. Ele é uma espécie de Deus. E aí Shaul teve a oportunidade de transmitir ali a pregação do anúncio naquela ilha, né? Olha como as coisas são, né? O mal se torna em bem. Quantas almas são abençoadas quando um servo do Senhor está no lugar certo, na hora certa. O principal daquela ilha tinha o seu pai, o sogro, enfermo, e Shaul vai curar, e por fim ele vai atrair a atenção daqueles moradores e vai realizar uma grande obra ali. E quando surge a oportunidade, né, chegando um navio que aportou naquela ilha, de eles irem embora, eles não vão sair sem provisão, eles vão sair providos. E é nesse contexto que nós lemos esses dois últimos versículos. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram
distinguiram a quem? A Shaul e aqueles que estavam com ele. Também com muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. A provisão de Elohim. Quando Elohim provê. Provisão é um ensinamento que está presente desde lá o livro de Bereshit, e a gente tem aquele acontecimento marcante na vida de Abraham, quando o Senhor ordena que ele entregue o seu filho Yitzhak em oferta, em sacrifício perante Elohim. E, embora tenha sido uma ordem difícil, Abraham estava, de fato, disposto a cumprir a ordem do Senhor e estava confiante também que o Senhor recobraria, se fosse necessário, a vida de Yitzhak para que se cumprisse a promessa dele, porque Yitzhak era o filho da promessa. Então, Abraham, sabendo que o Senhor estava dando uma ordem e que, embora pudesse parecer incompreensível, já que Yitzhak era o filho da promessa, era o escolhido para dar continuidade à linhagem de Abraham, e agora estava sendo pedido ou ordenado a Abraham que ele oferecesse Yitzhak, só podia haver uma saída no final de tudo isso. Yitzhak ressuscitaria. É isso que diz o livro de Ivrim, que Abraham cria que Elohim era poderoso para ressuscitar Yitzhak dentre os mortos. E no meio daquele caminho, né, ele levanta-se de madrugada para cumprir a ordem de Elohim, para ir ao lugar determinado, Moriá, e ele vai acompanhado de Yitzhak e de 2 servos. Quando chega à próxima montanha, como diz aqui o texto de Bereshit, capítulo 22, versículo 8, após ter dado ordem a esses 2 servos que aguardassem ali, embaixo do monte, e que ele prosseguiria com Yitzhak, e ele ainda diz, nós iremos e voltaremos. Mas aqui o versículo 5, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. Aí Yitzhak faz aquela pergunta clássica, né? Quando ele olha para as provisões que ele tinha em mãos, ele não vê o animal para a oferta. E no capítulo 22, versículo 8, Abraham diz, e disse Abraham, Elohim proverá para si o cordeiro para o sacrifício de elevação, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Por que eu estou trazendo também esse texto, dando este salto de Shaul, o naufrágio, a ilha de Malta, a provisão que eles alcançaram ao final daquela estadia naquela ilha, e saltando aqui para Abraham, no início, lá em Bereshit. Porque em ambos os casos nós vemos homens sendo conduzidos por Elohim. Homens dispostos a fazer a vontade de Elohim, dispostos a pagar o preço, dispostos até mesmo a sofrer para cumprir a vontade de Elohim. Quando Shaul ele está indo para Jerusalém, ele declara isso para os irmãos que estavam, inclusive, tentando desestimulá-lo de prosseguir naquela jornada. Ele diz para os irmãos, o que é isso que vocês estão fazendo? O meu coração, estou amolecendo aqui porque eu estou disposto até mesmo a morrer se for necessário, contanto que cumpra a minha carreira, cumpra o meu ministério. Então Shaul tinha essa disposição e ele provou que realmente tinha. Quando ele chega em Jerusalém, ele toma todos os cuidados, não é uma pessoa afoita que ia provocar os adversários, ele tenta ali se manter bem tranquilo, tenta se disfarçar no meio da multidão, mas vão descobri-lo lá no meio da multidão e ele vai ser apresentado ali diante do povo, quase que matam ele, né? Pela misericórdia do Senhor, a sua vida foi preservada. Mas existia essa disposição em Shaul, e ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele sabia que precisava estar em Jerusalém, muito embora isso representasse perigos. Então era um homem que estava cumprindo a vontade do Senhor e sabia que enquanto ele estivesse trilhando o caminho com Elohim,
ele teria a provisão de Elohim. Nesse momento da vida de Shaul, Shaul já tinha experimentado de muitas situações. Já tinha enfrentado prisões, açoites, apedrejamentos, já teve que fugir de uma cidade para outra, já tinha, inclusive, escapado de tramas dos judeus contra ele. Certa vez, ele ia voltar, nessa mesma viagem, inclusive, ele ia voltar navegando de Corinto para Éfeso e depois de Éfeso prosseguiria em direção a Jerusalém, mas ele descobriu que os judeus, os Yehudim, tinham feito armadilhas, tinham colocado armadilhas para ele, para apanhá-lo na viagem. Então ele voltou por terra. E ele vai tomar todas as precauções, todos os cuidados. O Senhor já está direcionando ele, já vem mostrando a ele como é viver na dependência do Senhor, com dificuldades, com lutas, mas o Senhor sempre suprindo. Então ele não era uma pessoa assim, descobrindo agora que o Senhor provê, que o Senhor sustenta, que o Senhor estende a sua mão sobre aqueles que estão andando com ele. Então, eu já tinha aprendido isso. Abraão também da mesma maneira. Abraão já vinha numa caminhada de obediência, já tinha deixado a sua parentela, já tinha feito essa peregrinação até Canaã, em Canaã, estava ali percorrendo aquela terra, e não é uma tarefa fácil, viver como um nômade, né, sem fixar, percorrendo aquela terra, não era uma tarefa fácil, especialmente porque ele tinha muitas posses, tinha sua esposa, tinha os seus servos, tinha os seus bens, e estar ali andando de um lado para o outro não era uma tarefa fácil, mas ele escolheu viver em conformidade com o plano do Senhor para a sua vida. Naquele período de espera, enquanto Yitzhak não vinha, né, as tentativas de Abraão, não dolosamente, mas ele teve o seu momento também que ele tentou pelos seus próprios meios, né? Tentou dar uma forcinha para Elohim. E no final, teve ali os seus percalços, mas estava andando com o Senhor. O Senhor falou com ele, dirigiu, reconduziu, mostrou a ele, olha, o plano é esse daqui, você vai ter um filho de Sarai. E o nome dela não vai ser mais Sarai, vai ser Sará. Tudo isso o Senhor foi fazendo com ele. Então já tinha uma caminhada com o Senhor. Quando o Senhor vai dar esta ordem para ele, pega o seu filho, o seu único. Louvado seja o Senhor, a quem tu amas. Bendito seja o Eterno. Então, Abraão vai nesta caminhada. E é interessante que nesse texto aqui, em que nós lemos de Bereshit, caminhavam os dois juntos, ele e Yitzhak, caminhando junto com Elohim. Eu achei uma coisa curiosa nesse texto, porque é o seguinte, Abraão cria que o Senhor poderia até recobrar Yitzhak, né? Ressuscitar Yitzhak. Mas aqui na fala dele, ele diz assim, Elohim proverá para si o cordeiro. Obviamente, essa fala tem a ver também com a profecia, uma palavra profética apontando para o Senhor Yeshua, que é a provisão que a humanidade não poderia de si mesmo alcançar, né? De si mesmo não tinha esse poder. Nenhum homem nascido de Adão, com a semente do Adão caído, poderia prover o que o Senhor Yeshua nos proveu, porque ele é semente de Elohim. Então, Elohim proverá para si o cordeiro. Então, apontava para o Senhor Yeshua. Mas veja que Abraão está nessa caminhada, está levando o Yitzhak, mas ele não leva um animal reserva. Por que ele não leva um animal reserva? Porque o Senhor mandou que ele levasse Yitzhak. Aleluia. Contudo, ao mesmo tempo, ele fala que Elohim proverá para si. E, de fato, depois que Abraão arruma a lenha, e ele coloca Yitzhak sobre essa lenha, e eu já comentei aqui com os irmãos em ocasiões passadas que aquele momento foi um momento, obviamente, tenso, né? Muito embora Yitzhak ele tenha se submetido, obviamente, ele poderia ter resistido
desobedecido a Abraão, mas ele se submeteu também, assim como o Senhor Yeshua se submeteu ao Pai. Então ali toda a simbologia apontava para o sacrifício do Senhor Yeshua, para a obra que o Pai, Elohim, estaria realizando. Agora Abraão estava vivenciando isto de uma maneira bem próxima, né? E no momento em que ele levanta o cutelo para imolar a Isaac, vem aquela voz do mensageiro celestial, do anjo, dizendo: não faças nada ao menino, ao moço, né? Que agora sei que temes a Elohim. E depois disso, ele vê um animal preso pelos chifres. E ele pega o animal e oferece em lugar de Isaac, né? E acaba se cumprindo aquilo que ele tinha dito lá atrás: Elohim proverá para si o cordeiro. Imagine você, no primeiro momento, Isaac ouviu do pai que Elohim ia prover para si o cordeiro. Depois ele descobre que o cordeiro é ele. Descobre quem seria sacrificado era ele. Mas ele se submete. Ele se sujeita. Ele não resiste. E, de repente, ele estava lá vivenciando também aquele momento em que a voz do mensageiro é dita: não faças tal. Imagine Isaac ouvindo também aquilo. Ele diz: puxa, realmente, meu pai estava agindo conforme a orientação, na direção de Elohim. Não era uma invenção, nada disso, era algo vindo do Senhor. E depois vem o animal preso para ser sacrificado. E não é que proveu mesmo o cordeiro? Não é que realmente veio a provisão de Elohim? E é isso que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos nessa noite. Quando nós estamos caminhando com Elohim, muito embora às vezes a gente não saiba de onde vem ou como acontecerá, o Senhor vai sempre nos surpreender através das suas operações com a sua provisão. Elohim proverá. Mas proverá para quem? Quem pode dizer isso? Elohim proverá. Você vê a gente falando: sabe, porque Elohim proverá. A pessoa está fazendo tudo do jeito dela, está seguindo o caminho dela, está imaginando o que vai acontecer e ela está atribuindo para o Senhor uma responsabilidade que o Senhor não assumiu com ela. Aleluia. Então é preciso que a pessoa saiba: bom, eu estou caminhando com Elohim, eu estou sendo dirigido por Elohim, então Elohim proverá. Louvado seja o Eterno. Abraão tinha essa segurança. Shaul também tinha. Shaul, nesse momento, foi o grande benfeitor. Olha que ele chegou preso naquele navio. Mas ele era o grande benfeitor para todas aquelas almas. Porque não só todas aquelas vidas foram preservadas por causa de Shaul, quanto também elas puderam prosseguir viagem por causa de Shaul. Caso contrário, ia ficar todo mundo na ilha de Malta preso. Iam ter que começar a trabalhar, esperar o próximo navio, sabe-se lá quando ia passar um novo navio lá, para buscar o rumo delas para o lugar onde elas desejavam ir. Mas veja que Shaul, pela sua caminhada com Elohim, estava tendo a provisão do Senhor para si e para todos aqueles que estavam debaixo da sua responsabilidade. Quando o Senhor entregou todas aquelas almas nas mãos de Shaul, e Shaul agora tinha, pelo menos da parte de Elohim, autoridade sobre aquelas vidas, o Senhor, beneficiando Shaul, beneficiou todas aquelas vidas. E assim também ele faz, desde que estejamos agindo da mesma maneira que Shaul esteja agindo. Na Escritura a gente vê algumas experiências interessantes que vão nos chamar a atenção. Por exemplo, quando o Senhor ordena os seus discípulos a pregar nas cidades de Israel, né, de Yehudá. Yehudá era o espaço, era o território onde o ministério do Senhor Yeshua se desenvolveu, e ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Esta era a obra que o Senhor tinha que realizar. Daí, depois da sua ressurreição, esta obra seria expandida. Os seus discípulos teriam esta missão de ir por todo mundo pregar o anúncio. Mas, primeiramente, ele enviou os seus discípulos para fazer este trabalho nas cidades em Yehudá. Aqui em Lucas capítulo 22, versículo 35, eles voltam da sua missão. O Senhor tinha ordenado a eles inicialmente, dizendo, olha, não leveis nem bolsa, nem alforje. Nem leveis bolsa, nem alforje. Isso era uma direção de quem? Eles estariam caminhando conforme a ordem do Senhor e estariam seguindo as diretrizes que o Senhor estava determinando. Então, o Senhor ia prover à medida que eles estivessem agindo em conformidade com o Senhor manda. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não vou levar nem bolsa nem alforje, porque a Escritura está dizendo, não leveis nem bolsa nem alforje. Bom, primeiro, você precisa aplicar a ordem do Senhor corretamente. Essa ordem foi dada a você ou foi dada a eles? Você está sendo enviada às 12 tribos de Israel? Às cidades de Yehudá? Essa ordem específica aqui foi dada a você? Muita gente, às vezes, a pessoa pega um texto que não se aplica e começa a usar sem ter a percepção real do que o texto está dizendo. Então, para eles, tinha que ser daquela forma. E aí o Senhor, quando eles terminam aquela obra, ele diz assim, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam, nada. Isso aqui já é um momento, inclusive, anterior à entrega ao sofrimento do Senhor Yeshua. Está alertando os discípulos, são os últimos momentos, e ele está chamando a atenção. Quando eu vos enviei sem bolsa nem alforje, faltou-vos alguma coisa? Não faltou nada. Aí ele diz no 36, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Então veja, agora ele está dando uma outra direção. Eles tinham que tomar outras providências. Ele passaria por aquele momento em que seria entregue aos adversários, fariam todas aquelas maldades que fizeram com ele, todas aquelas injustiças, a afronta, a vergonha de darem uma morte pendurado no madeiro. Mas os discípulos do Senhor ficaram desamparados? Não ficaram desamparados. O próprio Senhor depois vai reunir todos eles, vai fortalecê-los, vai mostrar para eles que ele está vivo, que ele estaria com eles todos os dias, que não deixaria, não os abandonaria, mesmo Quefá, que negou o Senhor fala, olha, avisem a Quefá também. Louvado seja o Senhor. Mas eles iriam alcançar o socorro do Senhor sem os cuidados que o Senhor determinou para eles? Olha aqui ele diz, agora, eu falei para vocês da outra vez, não levem nem bolsa nem alforje. Agora vocês tomem bolsa e alforje, vocês vão precisar. Então, andar com o Senhor não é simplesmente estar ali fazendo o que imagina e achando que o Senhor vai respaldar o que imaginamos, mas é principalmente estar atento às ordens do Senhor. Quando o povo estava no deserto, o Senhor deu uma ordem para eles. Olha, vocês vão ter o pão para o vosso alimento. Provisão. Eu vou dar provisão para vocês. Eles estavam precisando de comida. Iam atravessar um deserto. Precisavam ter alguma fonte de alimento. Não tinha como parar ali para esperar a terra produzir. Aquele mantimento que eles trouxeram de Mitzrayim, uma hora foi se esgotando, né? E agora eles precisavam ter algo que desse uma perspectiva de acordar de manhã, dar de comer para as crianças, para os animais, para eles mesmos. Como é que ia ser? Então o Senhor dá a solução. Começa
aquele humano descer do céu. Mas o Senhor também vai dar para eles todas as diretrizes para que eles pudessem ter a provisão de Elohim. A provisão do Senhor não era para preguiçosos. Tinha que acordar cedo para pegar o maná. Passou do horário, derreteu. Vai ficar com fome. Não, mas eu vou pegar do vizinho. Não, a palavra manda colher para o dia. A palavra manda colher para o dia. Se o vizinho colheu demais, você já está errado. Se não levantou cedo para colher, vai fazer jejum forçado. Então o Senhor também aproveitou-se daquela necessidade para treiná-los a viver de fato segundo as suas diretrizes. Porque a provisão do Senhor, ela é concedida àqueles que estão seguindo as suas diretrizes, as suas ordens. Então, para preguiçoso, não funcionava. E para o exagerado? Acordou cedo, eu vou colher mais, eu vou colher em abundância, que eu quero é comer. Exagerou? Vou deixar um pouquinho para depois. Vai criar bicho. E o mais interessante é o seguinte, no dia seguinte todo mundo sabia que ele estava em pecado. Está dando bicho. Sua tenda é vizinha da minha, não vem com esses bichos para cá não. O que é? Você não está crendo que vai vir no dia seguinte? Está querendo garantir com antecedência? Aliás, não era para incrédulo também não. Porque no sexto dia, o Senhor enviava o maná e ele teria que colher porção dobrada. Se ele colhesse porção dobrada no primeiro dia da semana, dava bicho. No segundo dia da semana, dava bicho. No terceiro, dava bicho. No quarto, dava bicho. No quinto, dava bicho. Mas no sexto, não dava bicho. Poxa, o bicho agora aprendeu o dia da semana que não pode dar bicho? Aí alguém podia dizer, não, eu não creio nisso. Não acredito que no sexto dia, só porque sexto dia não vai dar bicho, eu vou colher dobrado? Ontem eu colhi, deu bicho. Agora eu vou colher hoje e não vai dar bicho? Ah, eu não creio. Vou colher só a porção. Vai passar fome no Shabat. Porque o Shabat não vai poder colher. E, aliás, não tinha no Shabat. No sétimo dia não tinha. E aí, o incrédulo também não podia ter a provisão do Senhor. Então você vê, não é para incrédulo, não é para exagerado, não é para preguiçoso. O Senhor provê, mas nós precisamos saber andar com Ele e assimilar as virtudes de Elohim. O Senhor Yeshua, Ele mesmo diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o Senhor, o exemplo de dependência, o exemplo de obediência ao Pai é o Senhor Yeshua. Não existe outro melhor do que o Senhor Yeshua. E veja que a Ele nada faltou, em todo o tempo. Pelo contrário, quando para muitos achava que estava faltando, o Senhor multiplicava o pão. Mas e ver o que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Trazei-mo aqui. E o Senhor traz, multiplica. E aí, aquela multidão de gente alimentada. Aí no dia seguinte, a multidão vem aos pés do Senhor. Senhor, maravilha aqui. Nós precisamos de um rei assim, um rei que provê. Porque o Senhor vai prover, e Jeová proverá, Elohim é maravilhoso, ele provê, nos dá pão, que coisa extraordinária. Que não preciso mais de enxada, não preciso mais de trator, não preciso mais de trigo. O negócio é o Senhor vai prover, vai fazer tudo. Você vê que esse problema já é antigo. Isso está no homem, né? De querer que o Senhor faça, na verdade, seja o seu serviçal. O Senhor vai me dar tudo e eu vou ficar aqui, né, só desfrutando dos benefícios, sem ter aquela responsabilidade, aquele dever de atender
a voz do Senhor. Aí o Senhor falou para eles assim, olha só, vocês vieram até mim, tá, tudo bem, maravilhoso, mas trabalhai pela comida que permanece para sempre. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre. Aí eles já começam a falar, bom, que sinal fazes tu para que creiamos em ti? O que eles queriam dizer com isso? Nós não queremos obedecer, nós não queremos a provisão submetendo-nos ao teu projeto, obedecendo a ti. Nós não queremos ouvir as palavras que tu tens a ensinar. Nós queremos o pão. E o homem natural é assim. Você pode dar um pão, dar um socorro, e se a pessoa não tiver aquele senso de gratidão, percepção, ela começa a achar que é um dever seu sustentá-lo. Você começou a fazer algo voluntário, de coração, de boa mente, mas ela passa agora a crer que é um dever seu. Você não está fazendo nada mais do que o seu dever, que é me sustentar. E quantas pessoas pensam isso em relação a Elohim? Elas acham que Elohim tem o dever de sustentá-lo da forma que ele imagina e trilhando ele o caminho que ele deseja. Se não der certo, se faltar alguma coisa, o que ele faz? Ele murmura. O povo de Israel fazia isso. Estava lá a nuvem, estava lá a coluna de fogo durante o dia, durante a noite, não cessava a presença do Senhor de guiá-los naquele deserto. Mas na primeira situação difícil, murmuração. Não é pedido de socorro, não é pedido de direção. Senhor, me direciona para que eu possa ter a tua provisão. Me mostra aqui o que eu devo fazer para que eu possa ter a solução desta minha necessidade. Não é direcionamento, é reclamação. Quando Moshe ia até Elohim e apresentava a causa, o Senhor dava a solução, mas Moshe não ia reclamar com Elohim. Moshe ia buscar a solução. O que precisava ser feito? Quando Shaul estava naquele barco, naufragando, aquela situação toda, ainda estavam à deriva, na verdade. Não estava ainda afundando, mas estava à deriva e a perspectiva era de que eles não se salvariam mais. Está perdido no meio do mar. Um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, apareceu a ele à noite. Mas pergunto eu para os irmãos, será que Shaul estava perguntando alguma coisa para o Senhor? Ou ele estava lá desesperado que nem todo mundo? Reclamando, murmurando, Senhor, eu sou teu servo, e como é que pode um negócio desse? Eu já estou preso, já estou numa situação dessa, o maldito do capitão não me atendeu, o centurião também miserável, desgraçado, agora estou nessa situação. Começou a reclamar de tudo. Foi assim? Não. Porque o Senhor não vai falar com uma pessoa que já perdeu o controle de si mesmo. E agora, ao invés de estar agradecido porque está preservado até ali, ele está perdendo até a sua oportunidade de perguntar ao Senhor, de manifestar sua confiança no Senhor. Aleluia, louvado seja o Eterno. E aí o mensageiro do Senhor aparece para Shaul e fala que todas aquelas vidas estavam nas mãos de Shaul. E aí Shaul, depois que descobre isso, agora é minha vez de botar as coisas em ordem aqui. Agora vocês vão me ouvir. Ele até lançou em rosto, olha, se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem dado atenção ao que eu falei, a gente não estaria nessa situação. Mas vamos nos acalmar, porque o Senhor enviou o seu anjo e falou comigo, e começa a transmitir palavras de estímulo para aquelas pessoas. Não era para colocar elas mais para baixo do que elas já estavam. Então Shaul tinha a direção do Senhor para que a provisão de Elohim estivesse realmente presente. Muita gente quer provisão, às vezes está passando por uma necessidade, está enfrentando uma dificuldade.
E é exatamente nesta hora que primeiramente, a pessoa precisa crer. Eu creio que o Senhor pode me suprir. E segundo, o que eu tenho que fazer? Como eu devo proceder para que esta provisão chegue até mim? Porque murmurar não adianta, não resolve. Murmurar não traz solução. Mas confiar e buscar a direção do Senhor é isso que vai ter resultado eficaz. Outro exemplo que eu trago para os irmãos. Eliarro, depois daquela palavra que ele deu diante de Acabe, falou, olha, não vai chover senão segundo a minha palavra. O Senhor direcionou ele para ir para o ribeiro de Querite. Ficou ali sendo alimentado pelos corvos, um bom período de tempo, aquele ribeiro, enquanto não secou, serviu de lugar para abrigo de Eliarro. Depois desse tempo, o ribeiro secou, o Senhor ordenou para que ele fosse para Sarfata, ou Serapta, como está nas versões. Foi para a casa de uma viúva. É uma situação assim um tanto constrangedora, mas ele foi, seguiu a direção do Senhor. O Senhor trouxe a sua provisão sobre ele e sobre todos os que estavam debaixo da sua guarida. Aquela mulher também se beneficiou, seu filho também se beneficiou. Mas veja, Eliarro está sempre seguindo o caminho que o Senhor determina. Provisão de Elohim é dada àqueles que estão caminhando com Elohim. Louvado seja o Eterno. Então, a nossa reflexão essa noite é uma reflexão simples. Simples. Voltando ao texto que nós lemos inicialmente, Atos capítulo 28, versículo 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. E havendo de navegar, eles precisavam navegar, precisavam dar continuidade à viagem, nos proveram das coisas necessárias. O Senhor, Ele tem os seus meios, Ele sabe usar pessoas, Ele sabe usar circunstâncias para nos prover. Mas em tudo, o Senhor precisa que nós nos deixemos conduzir. E foi o que nós vimos em toda a ação de Shaul ali naquela ilha. Por fim, amados, gostaria de trazer para os irmãos aqui o versículo, Devarim, capítulo 8, versículo 3. Que é um texto bem conhecido, que o Senhor citou, inclusive na tentação. A gente encerrar aqui com esse texto. Quem quer ter a provisão de Elohim precisa estar consciente de como ela se dá. Como o Senhor vai prover? Está faltando alguma coisa? Está tendo necessidade? Faça que nem a viúva de Sarfata. Ela sabia que ela não tinha mais alimento para outros dias. Ela só tinha aquele bocadinho para fazer para um pão. Nós vamos comer e vamos morrer. Aí Eliarro disse para ela, faze primeiro um pedaço pequeno para mim. Um bolo pequeno. E a mulher fez. E não faltou nem azeite. Louvado seja o Senhor. Não faltou naquela casa. Por que o Senhor honrou a imunidade daquela mulher? Porque ela estava procedendo conforme a direção do Eterno. Se está faltando hoje, encare isso como uma oportunidade. Encare isso como um momento que o Senhor está te dando para buscá-lo, para manifestar a confiança nele e para atender a direção que ele certamente dará aos que estão buscando. Devarim capítulo 8, versículo 3, diz assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o mã ou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Não é só da lógica humana, não é só dos meios que o homem acha que não é desse meio aqui, não, mas de tudo o que sai da boca de Jeová.
isso viverá o homem. Aleluia! Quem quer a provisão do Senhor tem que estar atento à direção que Elohim dá. O Senhor vai falar. Ele vai dirigir. E ele vai prover para aqueles que estão seguindo as suas ordens. Amém? Que o Senhor nos abençoe, amados.